Uhum. Tá, começou a gravar, tá bem? Então tá, vamos para a projeção aqui que a gente já... Tá. Estão vendo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Bom, então boa noite, vamos fazer a nossa última aula teórica, né, de conteúdo teórico dentro da endodontia agora nesse semestre. Então a gente vai trabalhar dentro de um tema que ele é bastante importante, né, que é a reabsorção dos tecidos dentários. Então as reabsorções externas, internas e tudo que a gente precisa e pode se deparar no dia a dia da nossa prática profissional, tá bem? Bom, é muito importante a gente pensar assim, ó, as reabsorções dentárias, então, dos tecidos duros, elas podem ter uma ordem fisiológica, que é aquela que vocês já sabem, né? Quando atuam na clínica infantil, então nós temos a troca dos dentes descidos para os dentes permanentes, elas vão demandar, então, uma reabsorção de um dente para que haja, então, a substituição. Então, por exemplo, a gente vai considerar os segundos e primeiros molares descidos para a erupção dos pré-molares. Isso é um grande exemplo daquilo que ocorre, não é? Então, isso é um processo completamente normal. E nós temos outras reabsorções, então, que elas são patológicas, elas são oriundas de doença, tá? A Júlia tentou entrar aí, né? Elas são oriundas de doença. Então, por quê? Porque o tecido normal de um adulto ele não deveria reabsorver, tá? Então a gente tem essa questão toda ela junta. Então é isso que a gente vai estudar agora. Seja de causas de origem endodôntica, ou seja, de causa de origem periodontal, ou até causa de origem neoplásica ou também de crescimento de tumores nessa região, tá? Então é isso que a gente vai abordar hoje nessa aula, certo? Então, a reabsorção clássica, então, ela é uma reabsorção, como eu já falei, oriunda de uma doença, é um processo patológico. Então, nós vamos ter uma atividade dentinoclástica ou cementoclástica, evidentemente que é a estrutura da raiz, né? Vai estar englobada. Claro que a partir disso, então, a gente vai ter essa perda do tecido mineral e, consequentemente, a perda de estruturas importantes da raiz, tá? Ela pode ser multifatorial e pode levar a uma perda progressiva de cemento ou cemento e dentina. Então, é isso que a gente tem trabalhado. Bom, o que causa? Qual é a etiologia de uma reabsorção? Na verdade, se a gente pensar num dente que reabsorveu, na maioria das causas são as mesmas causas que levam o dente, por exemplo, a ter uma necrose pulpar, ou a ter uma pulpite, ou a ter um processo periapical. Então, todo aquele traumatismo, seja um preparo de prótese, enfim, sem a devida refrigeração, um traumatismo por um trauma oclusal constante ou por uma batida num acidente de carro, tudo isso pode, ou um acidente de skate, que é muito comum com crianças, né? Isso pode levar, então, depois no futuro, a originar, então, uma reabsorção, tá? Após a infecção, então, levando à necrose pulpar, a gente pode ter uma reabsorção da raiz, né? A presença de dentes impactados, então é muito comum nós vermos um segundo molar inferior para promover a absorção na distal do terceiro molar inferior, tá? O tratamento ortodôntico, algum grau de reabsorção no tratamento ortodôntico vai acontecer. Claro que se essa reabsorção ela for muito intensa, aí eu vou ter que modular para saber se a força
a intensidade, a velocidade do movimento dentário estava adequado para não levar a isso, tá? O clareamento dental interno, que hoje a gente faz pouco, mas também ele é um agente, um fator de risco para o surgimento das reabsorções internas, e como eu falei para vocês, os cistos e os tumores de várias origens. E a ciência, né, ela tem uma causa que nos ajuda muito, quando a gente não tem noção nenhuma de qual a causa, a gente chama de idiopática, né? Então, não existe. A gente não consegue definir, determinar por que aconteceu, certo? Uma das características mais importantes é o quê? O silêncio clínico. O que significa o silêncio clínico? Nenhum paciente vai até meu consultório com queixa, o doutor está reabsorvendo o meu dente. Isso não vai acontecer. A exceção que a gente vai ver, uma exceção, quando essa reabsorção ela for na coroa dentária e isso começar a aparecer. Por exemplo, por transparência, por perda de dentina, eu começo a enxergar a polpa e isso pode levar o meu dente a ficar avermelhado. Então, isso é uma exceção. Mas, normalmente, né, é um silêncio clínico. O paciente não sente dor, o paciente não sente desconforto, né, nos processos iniciais e ele não vai perceber a reabsorção. Então, como é que a reabsorção é vista? Por um exame de rotina. Hoje em dia, as pessoas têm muito mais acesso a aparelho ortodôntico, então a documentação ortodôntica é uma fonte de patologias, né, de descoberta de patologias ósseas importantes dentro do nosso processo, certo? Estão entendendo? O volume está adequado? Vocês estão conseguindo entender o raciocínio? Tudo bem? Sim. Tá? Preciso que vocês falem, porque eu não enxergo vocês, então fica essa tela na minha frente, dá uma sensação de solidão muito grande. Tá bem? Bom, então, o que a gente tem? Para proteger os tecidos duros, nossos tecidos duros, dentro do canal radicular, nós temos a pré-dentina e os odontoblastos. Então, eles vão ficar no limite. Ele vai ficar no limite entre a parede dentinária e a parede pulpar. E na superfície da raiz, a gente vai ter o pré-cemento e os cementoblastos. Então, a integridade dessas duas camadas, elas, por si só, já garantem a integridade ou a falta de reabsorção, tanto faz ser da dentina quanto do cemento, certo? Bom, quando existe um fator desses que eu falei anteriormente, que seja a evolução de uma cárie, que seja um dente mal protegido, ou seja um preparo sem a devida refrigeração, existe um rompimento dessa pré-dentina dos odontoblastos e, consequentemente, eu posso ter, então, o quadro da reabsorção instalado. Certo? Alguém tentou entrar aí, né? Deixa eu ver quem que está tentando entrar. O Lucas. Tá? Certo? Então, a gente vai evoluindo um pouco mais. Bom, quando essa pré-dentina ou esse pré-cemento, eles são danificados mecanicamente ou são fragmentados, né? São quebrados, o que vai acontecer? Vai existir uma atração, uma quimiotaxia de células multinucleadas. O que são essas células multinucleadas? Essas células multinucleadas são macrófagos que se unem, não é? E, consequentemente, eles formam uma célula gigante multinucleada do tipo Langerhans com suas variações. Não só nesse caso, mas é o que a gente está estudando. Por exemplo, quando eu vou fazer um movimento ortodôntico, eu vou ter uma formação de célula gigante multinucleada chamada osteoclasto, que vai fazer a reabsorção do osso em direção àquele movimento que o dente vai fazendo. E a célula chamada osteoblasto vai promover a formação de osso na região posterior. Por isso que o tratamento ortodôntico ele tem que ser bem planejado e também, depois dele ser estabelecido, o dente ter ido para
para a posição correta, por isso é orto, né? Ortodontia, pois seria a posição correta, a posição desejada. A gente tem que fazer o que a gente chama de contenção. Nós temos que deixar o dente naquela posição por muitos meses para que os osteoblastos consigam formar dente naquela porção que ficou desprotegida e, consequentemente, não permitir essa raiz a voltar àquela posição inicial. Porque se isso não fosse feito, ela voltaria e o tratamento ortodôntico seria perdido. Então, essas células gigantes, chamadas, então, de dentinoclastos, ou também chamado de cementoclastos, elas se formaram e naquela superfície em que rompeu a pré-dentina ou pré-cemento, elas se absorvem, elas se grudam, elas se unem e, consequentemente, o tecido mineral fica exposto ou desnudo, que nem está escrito aí. E, consequentemente, a absorção começa a ter lugar, vai acontecer. Então, eles vão sequestrando cálcio dessa estrutura dentária e o processo reabsortivo, então, ele vai acontecer de uma forma mais intensa e vai também atraindo outras células plásticas e a reabsorção vai acontecendo. Certo? Então, aqui a gente tem um desenho para vocês observarem, né? Então, a gente vai ter a região do ligamento periodontal e aí a gente vai ter, então, a formação dessas células gigantes aqui absorvidas, né? Então, a gente vai ter isso, o cementoblasto, tá? Restos epiteliais de mala C, fibroblasto, osteoblasto e o osteoclasto, que é essa célula gigante multinucleada, que ela vai, então, se formar aqui, ó, e, consequentemente, vai atacar o tecido mineralizado, tá? Então, é exatamente nessa região. Então, aqui tem toda a variação. O que a gente vai ter? Bactérias nessa região, vamos ter os neutrófilos, então, que você lembra que são os leucócitos, e vamos ter a formação de lisossomas, prostaglandinas. Vocês não precisam decorar isso, mas só ter uma noção. Os macrófagos, eles vão ter leucotrienos, enzimas, lisossomas, prostaglandinas, fator de necrose tumoral, interleucinas, tá? E fator de crescimento aí também. Consequentemente, o que a gente vai ter? Vai ter toda uma atividade bioquímica que ela nada mais do que ela vai fazer de dissolver essa matriz orgânica e o cálcio vai ser sequestrado. Então, a gente vai ter ácidos, enzimas, oxigênio, né? O oxigênio ele é o combustível de toda a formação, os mediadores químicos, como eu já falei, interleucinas, leucotrienos, né? Hormônios e também atividade elétrica. Então, aqui, ó, nesses tentáculos, exatamente nesses tentáculos, vão estar absorvidos, grudados da estrutura óssea. E o que eles vão fazer também? Eles vão baixar muito a medida do pH. Então, consequentemente, a gente vai ter, realmente vai derreter esse tecido bacteriano, tá? Então, vamos ter aminas vasoativas, o sistema do complemento, né? Fibrolipídios, sim, uma série de componentes bioquímicos ali que vão estar atacando essa estrutura e vai expondo, tá, através desses macrófagos e osteoclastos, né? Então, os túbulos dentitários vão ser expostos, vai ter um trânsito livre de toxinas e bactérias, né? E vão levar ao processo reabsortivo. Então, é assim, basicamente, que a gente vai se situar. Olha aqui, então, se desgrudou aqui dessa região óssea e foi até aqui a região do cemento, né? E aqui todas as células gigantes e também as células de neutrófilos, né? Para fazer esses ataques a essa superfície, tá? Então, o clasto vai se aderir e, consequentemente, vai reabsorvendo cálcio. Tudo bem até agora? Lembram mais ou menos dessa sequência celular? Sim. Dá para entender um pouquinho melhor? Tá? Então, vamos ter a aderência desse clasto, do dentinoclasto, do cementoclasto. Então, dentinoclastos por reabsorção externa e
aliás, dentinoclasto, se for reabsorção interna, e cementoclasto, se for reabsorção externa, a secreção de ácidos, enzimas e secreção de colagenase também para destruir o colágeno. Então, tudo isso a gente vai ter a formação, tá? Bom, agora vamos para a parte clínica. Então, a gente já entendeu um pouquinho da reação de formação, basicamente, bioquímica, agora a gente vai para a parte clínica, tá? A reabsorção, como eu falei para vocês, ela pode ser externa, quando acontece na superfície externa da raiz, não vai conseguir na superfície externa da coroa, porque nós temos esmalte, né? Ou interna, quando vai acontecer dentro das paredes da cavidade pulpar. Isso que a gente vai ter basicamente como processo, tá? Então aqui, ó, isso é uma situação. Essa é uma reabsorção interna. Por que eu sei radiograficamente que é uma reabsorção interna? Porque que as paredes do canal radicular elas aumentaram aqui, tá vendo? Uma radiografia se formou o dentinoclasto aqui e foi tirando esse tecido mineralizado. Qual é a característica mais importante para que eu tenha essa reabsorção interna? Eu preciso ter sangue, preciso ter célula inflamatória. Consequentemente, eu tenho que ter polpa viva. Aqui, nesse caso, quando eu já tenho a destruição, cadê o sinalizador? Está aqui, ó. Tá vendo? Quando eu já tenho contato aqui nessa região entre a cavidade pulpar e o cemento, ela já perfurou, ela já virou uma reabsorção perfurante. Eu vou pegar a canetinha aqui que fica um pouquinho melhor, tá? Então, exatamente nessa área, ela perfura. Então, isso aqui já virou perfurante. Aqui não. Aqui ela está inteirinha, tá bem? E essa situação aqui é uma reabsorção externa. Inclusive, essa aqui é um tipo especial. Aqui, ó, nessa região, dá para ver o seguinte, que a própria raiz ela vai sumindo, mas ela vai sendo completada pelo osso ali, ó. O trabeculado ósseo é muito parecido, exatamente igual. Até vou tirar daqui para a gente ver. Ele é exatamente igual ao processo que nós tínhamos anteriormente com relação ao osso alveolar que está aqui, ó. Aqui também já está formando, dá para ver aqui, ó. Tá? E tem, é lógico que tem um pouco de cone de gutapercha perdido aqui no meio. Isso aqui é uma reabsorção que depois a gente vai ver chamada externa substitutiva. Por quê? Porque o tecido dentinário que foi reabsorvido vai sendo substituído por osso. Certo? Então, a reabsorção interna. Reabsorção da fase interna da cavidade pulpar. Pelo dentinoclasto, isso tudo a gente já viu, tá? Adjacentes ao tecido de granulação da polpa. Então, ela resulta de uma pulpite crônica, de longa duração, os fatores causais etiológicos, o trauma, a infecção com a evolução do processo. Bom, por que não resultou numa pulpite clássica e numa reabsorção interna, a gente nunca vai saber por que isso aconteceu, tá? E a partir, então, da evolução, essa polpa vai morrendo, tá? E depois, então, a gente vai evoluir para uma necrose pulpar. Mas, inicialmente, a gente vai ter uma formação de pulpite, certo? Então, aqui, como eu falei para vocês, já mostrei para vocês a imagem radiográfica de uma pulpite, tá? A reabsorção dentinária interna, quanto à classificação, ela pode ser na coroa do dente, no terço médio e no terço apical, tanto faz. Quanto à extensão, ela pode ser perfurante e não perfurante. Eu mostrei para vocês, um lado era perfurante, outro lado era não perfurante. Certo? Então, eu classifico onde ela se localiza e qual é a extensão dela. Então, o aspecto clínico, a polpa é viva, isso aqui é muito importante. Então, meu teste de sensibilidade pulpar vai ser positivo, não dá dor. E quando for na coroa, então aqui eu vou tentar escrever coroa aqui para vocês, ó. Quando for na coroa, o que eu vou ter? O dente de mammary. É assim, escreve assim, ó. Dente róseo de mammary. O que é esse dente róseo de mammary? Nada mais é do que a destruição
da dentina. Então, vamos imaginar que eu tenho a formação, a coroa, e a dentina começa a destruir. Por quê? Eu vou ter uma espessura pequena de dentina, e isso tudo aqui é sangue, né? O sangue da polpa. E esse sangue da polpa, ele aparece, ele vai transparecer na coroa. Então, por debaixo do esmalte, eu vou ter um dente róseo. Então, mancha rósea ou dente róseo de Mummery. Tá? Radiograficamente, vocês já viram, alargamento radiolúcido, uniforme de aspecto ovalado do canal radicular. Histologicamente, eu vou ter tecido de granulação, porque é um processo inflamatório, e células gigantes multinucleadas, que vai acontecer em todo e qualquer tecido. Certo? Então, o contorno do canal radicular vai estar deformado, não tem reabsorção óssea, tá? O osso adjacente ele está intacto, tá? Pode existir a mancha rosa na coroa, como eu já falei para vocês, e a polpa está viva. Então, o meu teste de sensibilidade pulpar vai ser positivo, tá? Então, vai ser positivo. Por quê? Porque eu preciso ter polpa viva. Para quê? Para que exista a alimentação bioquímica e biológica dessa célula gigante. Entenderam? Bom, pode ter teste de sensibilidade negativo? Pode, mas aí ele já perfurou e a gente já vai estar num processo muito avançado. Entenderam isso? Tá? Então, inicialmente vai ser sempre, ou inicialmente nem é tão inicialmente. Na maior parte do tempo da reabsorção interna, o teste de sensibilidade pulpar é positivo. Os outros testes, percussão horizontal, tá? E percussão vertical, elas serão negativas. Por quê? Porque não tem repercussão nenhuma no ligamento periodontal. Entenderam? Entenderam isso? Sim ou não? Sim. Porque no caso não vai ter lesão no ápice, por isso, né? Não vai ter lesão no ápice nem no terço médio. Entendeu? Tá. Não vai ter lesão nenhuma. O alargamento do espaço do canal acontece, mas não processo nenhum. Tá? Bom, como é que eu trato, então? Qual é o tratamento? Isso é bem importante. Qual é o tratamento? O tratamento é o seguinte, ó. Opa, então, o tratamento é a endodontia, tá? Então, é não perfurante, no caso mais inicial. Tratamento endodontia. Qual a grande chave? A medicação intracanal tem que ser a base de hidróxido de cálcio, que é o que a gente faz, né? Quando nós terminamos o PQM, a nossa MIC é hidróxido de cálcio, tá? O hidróxido de cálcio tem que ir sendo trocado de tempos em tempos. Ele vai ter duas ações importantes. A primeira é a seguinte. Então, vamos imaginar essa situação, ó. Que aqui seja uma reabsorção interna, que esse dente aqui possa ser um dente... vamos imaginar que esse dente seja um dente 11 aqui, tá? O que vai acontecer com esse dente 11? Esse dente 11. Esse aqui é o canal radicular. Aqui o canal alargou, O meu instrumento endodôntico, ele vai passar reto, tá bem? Vai passar reto, ele pode ir aqui nessa região. Então, nessas paredes aqui não são tocadas pelo meu instrumento endodôntico, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma biopulpectomia. Eu vou utilizar um hipoclorito de sódio a 2,5%, tá? Por que a 2,5%? Por quê? Porque eu quero 2,5%. Se fosse uma polpa viva, eu utilizaria a 1%. Lembram disso? Mas como eu quero desestruturar esse tecido pulpar que ficou aqui, que o meu instrumento não vai chegar de jeito nenhum, eu vou utilizar um irrigante, ele mais básico,
Tá? Essa é a primeira situação. Segunda situação, limpei. O que eu vou fazer? Vou colocar hidróxido de cálcio aqui dentro, compactar bem hidróxido de cálcio. Tá? Por que isso? Porque hidróxido de cálcio, então, pelo fato do hidróxido de cálcio ele ter um pH alto, lembra dessas regiões aqui do dentinoclasto? O que ele vai fazer? Ó? Ele vai aumentar o pH. E ele, aumentando o pH, ele vai desestruturar o quê? A reação bioquímica e elétrica que acontece entre a dentina e esses prolongamentos do clasto. Consequentemente, ele vai desligar esse clasto do tecido dentinário e vai parar essa reabsorção. Entenderam? Então, esses dois elementos, o hidróxido, o hipoclorito de sódio e o hidróxido de cálcio, eles ambos têm o pH mais alto. Então, eles basificam essa região, certo? Então, eles são muito importantes no tratamento. Outra situação, aqui está, ó, gutta-percha termoplastificada. Claro que se eu tiver a questão de conseguir uma gutta-percha termoplastificada ou um compactador que vocês têm de Max Paden, lembra? O Max Paden, ele é bem bom para quê? Porque ele vai projetar cimento e gutta-percha contra essas paredes, porque essa obturação vai ter que copiar tal e qual essa parede, ela não é a obturação normal, que nem a obturação do canal que vocês realizaram. A obturação do canal, ele é um cone com base maior para cervical. Nesse caso ele não é, entendeu? Ele vai ter um desenho, que nem eu estou fazendo aqui, um desenho totalmente alterado. Ele vai ter um desenho diferente. Ele não vai conseguir seguir exatamente aquele desenho clássico do endodontia. Certo? Dúvidas? Dúvidas, pessoal? Sim, Rubem. E a ideia de quando faz o tratamento é que essa reabsorção vai diminuir, no caso? Ou ela não. Vai ficar... Não, ela vai ficar sempre só assim. estacionar. Ela não diminui nunca tá. mais. Ah, entendi. É que nem a recessão gengival, para fazer uma analogia. Não tem nada a ver, mas é que nem... Entendeu? O que foi perdido, foi perdido. E ela não volta mais ao normal. O que eu tenho que fazer é parar a reabsorção. Tá? Mesmo naquelas reabsorções ali, depois que vai vir a substitutiva, eu não tenho chance de reverter nada. Entende? Entendi. Basicamente isso. Certo? Mais alguma dúvida? Podem falar, eu estou me sentindo solitário aqui. Estou em Canoas, aqui dentro da minha sala e atrás de um PowerPoint aqui. Não, tá tranquilo, Rubem. Tá, então tá bem. Joia. Tá? Bom, para remover o tecido de granulação, né? Hipoclorito de sódio em concentrações elevadas, como eu falei para vocês, 2,5%, como se fosse necrose. Instrumentos endodônticos dobrados em ângulo de 90 graus, as nossas limas de níquel titânio fazem isso. Posso utilizar ultrassom ou brocas de Miller, né? E vou utilizar o hidróxido de cálcio, como eu falei, além dele ter o pH alto, ele vai alcalinizar, ele também cauteriza o tecido de granulação que estava presente. Tá? Então, é isso que a gente tenta com o tratamento. Certo? Aqui, 2,5%, olha, os nossos instrumentos, eles conseguem fazer isso, né? Claro que isso é uma coisa muito... não é tão fácil de fazer, mas, de qualquer forma, já é um avanço em relação aos instrumentos comuns. Certo? Ultrassom. Tá? Aí a gente vai utilizar outra cal, pode ser outra cal que vocês têm aqui, ou uma pasta de hidróxido de cálcio, que a gente pode preparar, né? Um cimento de hidróxido de cálcio com a base de propileno glicol. Pode colocar aqui também até óleo de oliva, alguns autores recomendam. E a gente pode ter a pasta Kahlen, né? A pasta Kahlen, nesse caso, não vai PMCC. Por que não vai PMCC? Porque o quadro não é infeccioso.
O quadro, basicamente, ele é um processo inflamatório que eu tenho que parar. Não é um processo infeccioso. Entenderam? Entenderam por que não vai para mono? Clorofenol canforado? Pessoal, Sim. hein? Tá? Não tem quadro infeccioso nenhum. Tu está fazendo endodontia, aqui tu só tem polpa viva. Tá? Ó, essa situação aqui, ó. Alargou o canal, tá? Alargou a luz do canal, ultrapassou, faz a odontologia adequada, faz o preparo químico-mecânico, prova do cone, e aí depois, ó, compactou bem direitinho, ficou bonitinho aqui, preenchendo, né, toda essa área reabsortiva. Tá? Claro que aqui, por exemplo, se tu for depois fosse colocar um pino, alguma coisa, dependendo do, digamos que se fosse mais aqui, ó, estaria contraindicado, porque teria uma perda tecidual muito grande. Isso, de repente, poderia quebrar esse dente, entende? São coisas que a gente tem que ver. Tá? Então, achado radiográfico é sem sintomatologia, o paciente com 51 anos, a reabsorção no dente 22, né? Seção única, hipoclorito de sódio a 2,5%, XP-endo e a obturação com H+. E a técnica híbrida de Tiger, que é para poder fazer essa condensação. Tá? O ideal aqui sempre é pasta de hidróxido de cálcio anteriormente. Tá? Mas pode ser feito numa sessão única. Aqui a gente já viu, né? Tratamento endodôntico, hidróxido de cálcio, guta termoplastificado. Preparação ampla, pequeno completo, a medicação, se preciso, cirurgia paraendodôntica, tá? Obturação do canal transcirúrgico e selamento da perfuração, se já tiver perfurado, tá? Porque senão realmente eu não vou ter o sucesso no tratamento endodôntico. Então eu posso rebater, abrir, rebater e colocar ali um MTA, alguma coisa nesse sentido, para que eu realmente consiga ter a formação. E aqui, aquela primeira radiografia, tá? Aqui, exatamente nessa região tem uma perfuração. Certo? Então, aqui a gente tem a reabsorção, o canal já estava tratado, reabsorção aqui também, tá? Aqui a reabsorção e aqui o retratamento. Tudo bem? Então, foi a reabsorção interna. Característica da reabsorção interna, só para resumir, ela precisa ter polpa viva e, normalmente, para ela ter necrose, ter a polpa necrosada só em avanço muito grande quando perfurar a raiz, nas perfurantes, tá? Então, se ela tem polpa viva, ela vai ter o teste de sensibilidade pulpar positivo, não vai ter repercussão no periápse, percussão vertical e horizontal negativas. O tratamento é feito principalmente à base de basificar o meio, seja pelo hipoclorito de sódio bem concentrado, ou seja pelo hidróxido de cálcio. Isso que a gente tem. Tá? Tudo bem? As reabsorções podem ser, como eu falei para vocês, as células plásticas podem vir agora não de dentro da polpa, elas vêm do ligamento periodontal. Então, a gente vai ter a reabsorção que a gente chama de externa. Ela pode ser inflamatória ou pode ser substitutiva. Isso são as duas grandes classificações, tá? Então, presença de tecido pulpar necrótico ou infectado no canal radicular, que isso no caso da alimentação desse processo. A partir disso eu vou ter repercussão no ligamento. Tá? 4 fatores que contribuem para o desenvolvimento das reabsorções inflamatórias do tipo externo. Lesão no ligamento periodontal. Essa lesão pode ser feita por nós mesmos, dependendo do tipo de pério que a gente faça, se nós
rasparmos o cemento da pério, né? Fizemos uma pério intempestiva, tá? Inicialmente, a gente vai ter uma reabsorção superficial que a gente vai ver. E, com o tempo, eu posso ter uma comunicação com o tecido pulpar necrótico ou uma zona inflamada, dependendo da permeabilidade dos túbulos dentinários. Lembra que os túbulos dentinários eles são mais permeáveis, eles são mais estreitos, não, eles são mais largos, mais próximo à região da coroa, mais próximo da região cervical. E eles são mais estreitos, mais próximos do ápice. Então, a gente tem essa intercomunicação do ligamento periodontal com a polpa, tá? Então, alteração da camada cementoide, lembra do pré-cemento, presença de inflamação também, tá? Criando condições para estimular o início do processo de reabsorção, tá? Dependendo do microambiente, poderá ser progressiva ou transitória. Então, transitória ela é praticamente autolimitante, certo? A transitória independem de suas dimensões, paralisam sem qualquer intervenção, autolimitantes e prontamente reparadas, não preciso nem tratar. Tá? Qual é a transitória mais comum? Quando eu faço movimentos ortodônticos, esses movimentos ortodônticos eu tenho, inicialmente, vamos imaginar um dente 22, ele teria essa forma do ápice, o ápice fica arredondado, tá? Então, o dente acaba tendo um arredondamento do ápice. Então, isso é uma reabsorção que aconteceu, ela se autolimitou e parou. Não vai ter repercussão nenhuma. Inclusive, o dente não vai ter necrose, não vai ter absolutamente nada. Tá? E as progressivas aumentam progressivamente, dia a dia, e para paralisar, exige intervenção nossa. Tá? Então, temos que retirar ou eliminar o fator de manutenção desse processo inflamatório. Então, aqui, ela parou na transitória e na progressiva ela segue. Se eu não intervir adequadamente, eu vou ter essa formação. Aqui está uma reabsorção a partir, então, do osso e do ligamento. Aqui na região do cemento, uma reabsorção transitória. Tá? Aqui, ó, pequena perda, né? E aqui eu vou ter uma externa progressiva. Tá? Então, um processo inflamatório bem mais intenso e bem mais alimentado pelas células e pelos componentes que a gente chama que fazem a atração dessas células, né? Então, vamos ter a produção cada vez mais e mais acelerada do processo de reabsorção com perda mineral. Tá? Então, reabsorção dentinária externa inflamatória progressiva. Tá? Então, o que eu tenho? Presença de mobilidade dentária, dependendo do grau de perda de tecido duro. Pode ter sensibilidade à percussão e pressão, dependendo de onde ela estiver localizada. O teste de vitalidade é negativo, lembram disso? Tá? E o exame radiográfico, lesões radiolúcidas na raiz dentária e no osso adjacente. Aqui, eu não lembro, alguém tinha falado isso. E agora já existe uma lesão periapical ou próxima da raiz. O osso está sendo comprometido. Na dentitária interna, não tinha comprometimento. Aqui já tem. Tá? Então, como é que eu vou tratar? Bom, o tratamento é a odontometria, né, a penetração desinfetante, o preparo químico-mecânico adequado, a medicação intracanal com hidróxido de cálcio. Tá? Se for veículo aquoso, ultracal troca em 7 dias, veículo viscoso, como eu falei para vocês, lá pode ser até um óleo de oliva, né, um propileno glicol, alguma coisa nesse sentido, com a pasta de hidróxido de cálcio, para que a gente vá fazendo trocas mensais, né, para que aí vai observando primeiro que se pare essa reabsorção
a reabsorção, depois a redução do processo inflamatório na volta, próximo a esse dente. Tá? Então, avaliação de 30 dias no primeiro momento, depois eu posso espaçar um pouco mais. Tratamento profilático, hidróxido de cálcio, por 90 a 120 dias, e obturação quando não houver evidência radiográfica, tanto da reabsorção quanto da lesão periapical, tá? Se existir a lesão periapical com reabsorção óssea, essa reabsorção óssea, ela tem que terminar também. A lesão periapical ou lesão óssea adjacente. Por quê? Porque isso sinaliza que eu não tenho processo inflamatório ali. Entenderam? Periapical. Então, e as trocas de hidróxido de cálcio foram realizadas até esses dois sinais aqui, tá? Tá até escrito errado, isso aqui é com S, tá? Paralisou a reabsorção e parou a lesão óssea. Isso é o grau de sucesso. Aí sim, eu já posso pensar em obturar. Dúvidas até aqui? Não, Rubem. Não? Tudo bem? Hein, Sim. Rubem? Essa aí é pior, né? Claro, o prognóstico é pior. Tá. Mas essa aqui, Liana, a gente encontra bastante numa lesão periapical. Muitas delas. Quando a gente tem, por exemplo, um canal, né? Os autores chamam de, principalmente em dentes anteriores, fica em bico de flauta. Ela tem toda aquela lesão periapical na volta e a raiz fica mais fininha. Isso pode acontecer. A raiz pode ficar diminuída também, pode acontecer. Tá? O hidróxido de cálcio libera íons de hidroxila, né, que alcalinizam o meio, que esse é o mesmo processo. Vai neutralizar os ácidos sintetizados pelas células clásticas, como vocês já viram, né? E a ação da enzima que decompõe a parte orgânica da dentina. Um outro processo, ativa a fosfatase alcalina. A fosfatase alcalina, então, ela vai ter a propriedade de induzir o processo de calcificação. Então, isso também, o hidróxido de cálcio é ótimo nesse processo. Tá? Então, a gente tem aqui, ó. Aqui o que eu falei para vocês, ó. A gente tem a diminuição dessa raiz e aqui também tem um processo interno. A polpa morta não respondeu ao teste de sensibilidade, né? O gás refrigerante, então, é negativo. Porém, podemos deparar com resultado falso negativo, isso é inerente à endodontia. Tá? Reabsorção externa. Penetração desinfetante, indicado anestesia, isolamento, esvaziamento, odontometria, preparo mecânico, hidróxido de cálcio, selamento provisório e fazendo as trocas de hidróxido de cálcio. Tá? Então, o hidróxido de cálcio, ele visa combater a infecção endodôntica e controlar a reabsorção. A gente já sabe, né? Isso, então, a gente já sabe lá da endo clássica. Com medicação intracanal de hidróxido de cálcio, pode ser associado a anestésico, formando uma pasta semelhante ao creme dental. Isso aqui é uma das coisas. Eu já falei para vocês em óleo de oliva. Permanecer no interior do canal por 15 dias, troca de hidróxido de cálcio, associado a um veículo viscoso, como óleo oleoso, né, propileno glicol e pasta de hidróxido de cálcio, polietileno glicol também, em intervalo de 45 dias. Inicia com de 30 em 30 dias, depois vai de 45 em 45 dias. Tá? O tratamento só deve ser concluído após observação radiográfica, espaço contínuo ao ligamento periodontal e lâmina dura ao longo da raiz. Então, para isso acontecer, a reabsorção óssea tem que ter sumido. Entre 6 meses a 1 ano depois, a gente já pode obturar, né? E, consequentemente, a gente vai ter um prognóstico positivo. Após a constatação da normalidade da lâmina dura e posterior acompanhamento clínico radiográfico por longo período. Então, é isso que se indica. Mas isso também varia um pouquinho de autor para autor. Tá?
Então, a gente tem aqui, ó, olha a reabsorção importante que a gente tem nesse quadro aqui, ó. A raiz até ficou encurtada, mas aqui agora não tem mais lesão e ela está bastante adequada. Certo? Então, graus de reabsorção. Então, Linge de 83. Tá? Encurtamento é efeito colateral do tratamento ortodôntico. Difícil previsão e irreversível. Então, aí o que a gente tem? Grau 0, ó, uma raiz completinha. Grau 1 perdeu só essa porção. Grau 2, ela arredondou aqui, ó. Tá? Grau 3, a gente já tem uma perda maior, tá? Então, 1/3 do seu comprimento e mais de 1/3 do seu comprimento. Aqui é o grau 4, tá? Eu não vou perguntar para vocês essa classificação aqui, mas só para vocês terem uma noção de que ela existe, tá bem? Então, claro, quanto mais reabsorvido, pior é o prognóstico do dente. Então, aquilo que eu havia falado para vocês anteriormente, ó. Então, a gente vai ter a colocação de um aparelho ortodôntico e aqui, olha, arredondou, ó, dessa situação para essa. A raiz aqui está totalmente arredondada. Aqui está até um pouquinho mais bicuda. Tá? E essas aqui, ó, totalmente diminuídas, ó. Tá? Então, a gente tem essa situação aí presente. E aqui, então, a gente já tem um grau 4 ali. Tá? Então, a gente vai ter um arredondamento aqui na região do canino. Aqui também, o lateral, é o encurtamento das raízes, ó. Encurtamento das raízes. E aqui é o arredondamento também, ó, na região do premolar. Tá? Então, nós temos que ter cuidado. Esse caso clínico é um caso clínico aqui, foi aqui em Canoas, né? Ou em Cachoeira, não foi em Canoas. Olha aqui, ó. Então, a gente tinha, então, um dente 27, ele teve uma reabsorção importante aqui, entre a raiz palatina e a raiz mesovestibular. O canal aqui devidamente tratado. E o prognóstico foi a extração. Ó, perdeu aqui, Timóteo. Há pouco tivemos que extrair, porque não tinha exatamente mais perspectiva. Aqui está a raiz. Ó. Tá? Infelizmente, não conseguimos manter. Dúvidas com relação a isso? Não. Tá? Uma coisa importante, teste de sensibilidade pulpar, como vocês sabem, é negativo por causa da necrose pulpar, quem está presente, e a percussão vertical, percussão horizontal, digitação apical e digitação radicular no terço médio, isso vai depender da localização e da intensidade do processo inflamatório. Pode estar positivo e pode estar negativo, tá? Então, a gente pode ter isso, ou um resultado bastante discreto. Tudo bem? Alguma dúvida mais ou não? Não. Tá. Bom, a reabsorção inflamatória cervical é um tipo de reabsorção externa, inflamatória, então, no terço coronário, abaixo do epitélio juncional que vocês aprenderam em pédio. É a reação de uma reação inflamatória do ligamento periodontal. Aliás, toda a reabsorção externa é uma reação inflamatória oriunda do ligamento periodontal, diferente da reabsorção interna. Tá? Então, a gente vai ter essa formação aqui. Ó. Tá? Vai ter essa perda importante aqui, nessa região. Ó, processo inflamatório aqui,
aqui, processo inflamatório, devido à reabsorção. Temos que, claro, que fazer diagnóstico diferencial com cárie naquela região, tá? Entendeu? Mas basicamente isso. Ó, aqui a reabsorção nessa região. Aqui a reabsorção nessa região. Certo? Ó, esse dente foi feito o quê? Um clareamento interno, tá? Foram tomadas todas as precauções, mas mesmo assim não resistiu. Então a gente tem tubos bastante abertos aqui, colocar peróxido de hidrogênio aqui para fazer o clareamento interno, e algumas pessoas sim tem o risco. Muito poucas pessoas, né? A gente bota um tampão de hidróxido de cálcio, bota ionômero de vidro aqui e faz o clareamento interno. Mas pode dar como contraindicação uma reabsorção externa cervical. Tá? Então aqui começou uma reabsorção externa cervical e aqui está perdendo bastante estrutura. Aqui só para a gente ver reabsorção interna aqui, ó, e aqui reabsorção externa e aqui uma reabsorção interna, aí coronal, que eu tenho que considerar no diagnóstico diferencial. Reabsorção interna aqui que perfurou, essa aqui não perfurou, e aqui a gente pode ter uma reabsorção externa ou pode ter até um processo carioso, tá? Então é isso que nós temos que levar em consideração. Aqui a reabsorção interna bem definida. Diagnóstico diferencial, basicamente isso. Tá? Pode, eu posso ter uma reabsorção, mas também posso ter uma progressão de cárie nessas regiões, eu tenho que levar isso bastante em consideração. Tá bem? Ó, uma necrose, e aqui eu posso ter cárie, eu posso ter reabsorção. Essa aqui é idiopática, múltiplas reabsorções cervicais invasivas, então medeiros e medeiros. Lembra que ia aparecer idiopática, né? Sexo masculino, 26 anos, o paciente. Então aqui várias áreas aqui totalmente reabsorvidas. Então, reabsorção dentinária interna cervical ou periférica. Então, fatores predisponentes, a ortodontia, os traumatismos, o clareamento, como eu falei para vocês, intracoronário, tá? Etiopatogenia, agressão ao ligamento periodontal e desnaturação da dentina. Diagnóstico clínico, ver o aspecto gengival, então eu tenho que fazer diagnósticos diferenciais, ver se tem cárie ali naquela região, ou se tem bolsa periodontal também, né? E o diagnóstico complementar com a radiografia para ver a localização da região radiolúcida. Tratamento, eu vou expor a lesão, vou remover o tecido granulomatoso e restaurar o dente, então, com ionômero de vidro, principalmente porque o MTA e o MTA não é possível, porque vai deixar a gengiva escurecida ali, né? Eu vou ter um resultado estético bem ruim, tá? Área reabsorvida, eu vou fazer tratamento endodôntico ou não, dependendo da extensão e da gravidade dessa reabsorção. Tá bem? Dúvidas? Não? Reabsorção dentinária substitutiva, tá? Ausência, então, né, de reconhecimento da superfície radicular pelo ligamento periodontal. Então, o processo inflamatório está aí nessa região, tá? O ligamento periodontal se regenera com células da medula óssea adjacente. Tem alto potencial osteogênico, então formação de osso. E formam uma anquilose. Anquilose, vocês já ouviram falar lá na cirurgia? Já ouviram falar de anquilose? Já estudaram isso na cirurgia? Sim ou não?
Eu já ouvi falar, mas eu não me lembro o que é. A anquilose, então, o que significa anquilose? Um soldamento da raiz do dente com o ligamento periodontal. A gente tenta tirar o dente e não tem sucesso, porque o dente está grudado, está soldado, tá? Não existe mais o ligamento periodontal para a gente romper o ligamento periodontal para extrair um dente, por exemplo. Isso se chama anquilose, tá? Então, devido ao ciclo... Entenderam isso? Sim? Ou não? Sim. Tá? Devido ao ciclo normal da remodelação óssea, o dente é anquilosado, né? Então, a anquilose, basicamente, você pode chamar de soldadura. Se converte em parte integrante do sistema ósseo, sendo a raiz substituída gradualmente por osso. Tá? Então, esse é o conceito e o processo. Quando que eu observo? Em reimplantes. Então, naqueles casos em que a criança perdeu o dente e eu tentei reimplantar. Em transplantes, tá? As situações em que a pessoa, por exemplo, perdeu um incisivo ou um outro dente, eu tiro um germe de um dente que está nascendo e tento transplantar para ali. Luxações, nem houve avulsão, né? Ou até um tratamento ortodôntico intempestivo, mal calculado a força, tá? Então, histologicamente, é a união direta entre o osso e a raiz, que é substituída pelo osso, tá? Nas lacunas de reabsorção ativa com osteoclastos, podem ser vistas a conjunção do osso aposto realizado por osteoblasto. Depois a gente vai ver a radiografia, fica bem mais simples de entender isso aqui, tá? Então, é esse o processo. Inicialmente vem o osteoclasto e depois vem o osteoblasto e forma osso e gruda aqui, ó, entra aqui nessa região, tá? E aí a gente tem uma soldadura, o osso e a raiz ficam uma só. E aí, como consequência, não existe mais ligamento periodontal, tá? Então, o tecido ósseo entra para dentro da raiz, justaposto à superfície radicular, estabelecendo uma anquilose. Isso que se chama anquilose. Então, osso e dente se tornam únicos, uma porção única. De tecido mineralizado, ocorrerá o processo de reabsorção e formação óssea. Então é isso, ó. Solda, forma osso. Tá? Olha aqui, ó. Reabsorveu, né? E aqui, ao invés de reabsorver, tem um processo inflamatório. A trabécula está aí, ó, vai formando osso. E aí fica até a gutapercha dentro do osso aqui, ó. Aqui também formou osso. Vê? Os dois dentes tiveram o mesmo processo. Pode ter sido uma batida, alguma coisa nesse sentido. Traumatismo. Tá? Aqui um encurtamento radicular. E aqui é uma formação óssea. E esse dente pode vir com o tempo a esfoliar, como se fosse um dente de leite. O paciente pode ficar o resto da vida, daqui a pouco tudo é substituído e vira um dente de leite. Por que se mantém um dente assim? Por que se trata um dente assim? Na verdade, é para tentar deixar o dente quase como esfoliar e não perder muito osso. Aí depois colocar um implante ali, se for o caso. Tá? Resumindo os aspectos radiográficos, então. Reabsorção interna. As margens são lisas e definidas. A radiolucidez tem intensidade uniforme. Tá? O canal não pode ser seguido através da lesão. Já vou mostrar isso aqui. E a distribuição sobre a raiz é simétrica. É do mesmo jeito. Tá? Então, isso aqui é uma interna. E a externa? Margens pouco definidas. A densidade, a radiolucidez tem densidade variável. O canal pode ser seguido através da lesão. E a lesão muda de lugar se eu alterar a angulação horizontal. Por quê? Porque a lesão está no osso, a lesão não está na raiz, propriamente dita. Tá? Então, ela tem lesão no osso também. Aqui,
Só isso que eu... Opa. Manter. Aqui, ó. Deixa eu fazer um desenhozinho aqui só para mostrar para vocês que não tem o desenho aqui. Achei que tivesse desenho nesse aqui que tem. Tá? Assim, ó. Se eu tiver uma reabsorção externa, se eu tiver uma reabsorção interna, vamos imaginar um incisivo. Isso aqui é uma reabsorção interna, tá? Então, o canal, a área radiolúcida uniforme, ela expande, tá? Agora, eu posso ter um canal, a luzinha do canal normal, eu vou ter por cima uma perda óssea um pouco mais irregular. Entenderam? Isso aqui é uma reabsorção externa. E esse aqui é uma reabsorção interna. Certo? Outra questão, o tratamento. O tratamento da reabsorção substitutiva, ela vai ser... tu vai fazer o tratamento endodôntico e vai trocar a medicação intracanal com hidróxido de cálcio, e vai trocando, tá? Até o dente esfoliar. Características clínicas do dente com reabsorção substitutiva. A percussão vertical e a percussão... Isso aqui vocês lembrem bem e anotem aí. Percussão vertical e horizontal, ela tem uma característica chamada de batida seca. Tá? O que significa batida? Por que eles têm batida seca? Me expliquem, por favor. Quando eu bato com o cabo do espelho, dá uma batida seca. Por que isso? Percussão vertical, percussão horizontal, batida seca. Por que é isso? Por que seria a batida seca? Me ajudem? É na interna? Não, não é porque elas... Nas duas? Não, sim, mas tipo, a batida seca é nas duas ou é numa? Nas duas. Não? Aqui, ó. Esse dente. Se eu bater nele aqui, pam, verticalmente dá uma batida seca. Esse aqui, horizontalmente, dá uma batida seca. Por que vocês acham isso? Esse aqui não dá a batida seca. Esse aqui pode dar até uma certa dorzinha, tá? Na vertical. A digitação apical, se eu apertar com o dedo, esse aqui pode dar até um desconfortozinho. Esse aqui não dá nada. Esse aqui é uma externa substitutiva e esse aqui é uma externa progressiva, inflamatória. Por que essa diferença? Por causa do lugar da reabsorção? Fica meio louco assim. Não, não é por causa do... Não é por causa do lugar, é por causa do tipo. Não? Assim, ó. Então tá. Já que vocês estão com dificuldade, eu vou ajudar aqui pra gente não. Ó. Essa reabsorção, qual é a característica radiográfica dela? Eu não enxergo quem? Quem é que eu não enxergo aqui? No raio-x. Aliás, eu não enxergo nem duas estruturas. Quem eu não enxergo aqui? O ligamento periodontal. Não existe mais ligamento periodontal. O osso está soldado aqui. Então, se o osso está soldado, é que nem bater no implante. Ele está grudado, ele está anquilosado, por isso ele tem a batida seca. Por isso eu vou tentar extrair esse dente, talvez eu tenha dificuldade clínica. Por quê? Porque ele está grudado no osso, eu vou arrancar o osso junto, pedaço de osso. Por isso que está uma batida seca.
o ligamento periodontal, se ele estivesse presente, sim, ele ou poderia estar dolorido ou poderia estar normal, né? Mas o ligamento periodontal funcional, o que ele faria? Ele cederia, ele teria um pouco de resiliência ali, mas esse aqui não tem, porque ele não existe mais ligamento, ele sumiu. Ele foi todo substituído por tecido ósseo. Então, a raiz e o osso são uma coisa só. Estão soldados, estão presos, duros, firmes ali. Entendeu? Essa diferença. Entendi. Por que existe batida seca aí? Porque o dente está soldado ao osso. Ele não tem ligamento que possa fazer a batida. E essa questão aqui também, ó. A externa vai ter uma destruição óssea aqui na volta. Ó. A interna não tem. Tá? Por quê? Porque o processo inflamatório está só dentro da cavidade pulpar. Aqui. Esse processo inflamatório está fora e está afetando aqui de fora para dentro a raiz. Certo? A exceção feita naqueles casos perfurantes, quando ficou muito tempo, e aí sim. Aí a interna já não tem mais nem como é que eu vou dizer? Vitalidade pulpar. Entendeu? Alguma dúvida a mais? Por enquanto, não. Não? Não sei quando a gente Tá. começa a estudar mais esse assunto. Então, ressurge alguma. Não, tranquilo. Aí nós vamos ter tempo, né? A nossa prova vai ser depois do feriado ainda. Então, Semana que vem. tranquilo. Uhum. Tá. E no caso, assim, ó, eu fiquei. Tipo, como seria uma questão sobre reabsorção? Tipo, o que exatamente assim tu iria nos perguntar? Tipo, Eu ia perguntar essas coisas, por exemplo, essas coisas, ó. Como é que eu testo sensibilidade pulpar? Como é que o e a resultado diferença, assim. é isso? Da percussão vertical, da percussão horizontal? Como que é o aspecto radiográfico, que é isso que a gente já viu. Na verdade, a etiopatogenia está ali, ela é uma coisa importante, mas eu vou me centrar mais na aplicação clínica. A aplicação clínica, qual é o tratamento, tá? E é comum Qual é? aparecer? Não é, não, digamos assim, não vai aparecer todo dia, né? Mas é uma, como é que eu vou dizer? Ela é um processo bem possível da gente se deparar com ela na vida, tá? Mesmo antes de ser endodontista, lá em Bagé e depois lá na Federal de Pelotas, eu já tinha me deparado com 3 casos. Depois, claro, no decorrer da vida acadêmica mais, porque aí, claro, os casos estavam sendo direcionados para mim. Mas eu, por exemplo, como um dentista clínico em Bagé, na época, com uns 3 ou 4 anos de profissão, eu já tinha me deparado com 3 casos. Entendeu? Então não é algo assim que seja desprezível no sentido de que tu nunca vai ver isso, não. Isso é algo bastante presente, né, pertinente, até porque a gente já sabe, a etiopatogenia é exatamente igual, aquilo que eu falei para vocês, um trauma oclusal, um preparo cavitário sem uma boa refrigeração na alta rotação, a própria progressão da cárie, né? Isso tudo leva a uma reabsorção. Claro que aí depois tem outras. Aquilo que eu falei, um terceiro molar, um 38, na distal do 37 é uma situação. Aquela outra questão que eu dei uma gravação para vocês das lesões periapicais não endodônticas também. Elas também podem levar à reabsorção, mas aí realmente são coisas muito raras, que aí um ameloblastoma, aí uma lesão, ou um cisto, ou um tumor não endodôntico, isso pode levar a uma reabsorção. Mas aí são coisas bem raras mesmo, sabe? Aí o dentista tem que ver. Então, o que eu vou me deparar, assim, como é que eu vou ver? Primeiro, o tipo
de perda, a velocidade que isso aconteceu, a questão toda, às vezes eu vou ter perdas e o dente está com vitalidade, então realmente não está ligado ao dente, né? Então, não é que não esteja ligado ao dente, não está ligado à formação endodôntica ou periodontal, né? Então, isso que eu também tenho que ter presente. Certo? Tá certo. Nós abandonar todo mundo. Pois é. Uhum. Não, tem mais uma pessoa por aí, né? A Gabi só. Uhum. Pergunta alguma coisa, Gabi, aí, só para eu poder ouvir tua voz. Não tem nada. Cai na prova, né, Gabi? Cai na prova. Cai na prova. Tá fácil a prova amanhã, né? Tá. Tá fácil. Tá? Deixa eu ver. Tela inteira, não. Parar a apresentação agora. Se não tem mais alguma pergunta,